irmão Beto, peço ao Senhor Jesus por isso. Ficar aqui na mão fica melhor. Boa noite a todos. Os desencarnados falaram mais do que os encarnados. Boa noite. Agora, gente, eu vou falar hoje sobre um assunto que acredito que os senhores aqui já devem ter ouvido por demais. Prestaram atenção no texto que foi lido do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 4, que faz uma menção ao Evangelho de Lucas, não é? Capítulo 19. E a nossa irmã que fez a oração inicial, ela citou o livro, citou uma expressão de Bezerra de Menezes, Ave Cristo. E eu não ia começar por aí, mas vou pegar agora o gancho. Alguém já ouviu falar no livro Ave Cristo, do escritor espiritual Emmanuel? Pois é. Nesse livro, Ave Cristo, não sei se quem já leu percebeu, ali vamos encontrar a figura desse rapaz de quem falamos no texto, que subiu numa árvore para ver Jesus. Ele já vem em uma das suas encarnações posteriores àquela de quando foi o publicano Zaqueu. Jesus em casa de Zaqueu é o título que está no Evangelho. O texto que foi lido é o que tem na Bíblia, nos Evangelhos canônicos. O que nós vamos conhecer a partir do texto canônico, do texto evangélico, é o que nos trazem do outro plano extraterrestre, do plano espiritual. Então nós vamos colher informações que nós, espíritas, temos o privilégio de saber das coisas por alguém que já esteve aqui conosco e que agora no mundo espiritual tem a oportunidade de estar com todos aqueles personagens de que tratam os evangelhos, né? Mas antes que a gente adentre propriamente dito no assunto de hoje, que eu disse aqui que é o homem que subiu numa árvore, lá no texto está escrito um sicômoro, que é uma espécie de figueira grande, para ver Jesus, é importante, para contextualizar melhor o assunto, que a gente fale sobre uma cidade muito importante. Essa cidade era a segunda cidade mais importante da Palestina, no tempo de Jesus. Famosa por seus bosques, suas alamedas com palmeiras, era um importante centro comercial, dada a posição geográfica. E essa cidade ficava no cruzamento das rotas das caravanas entre a Mesopotâmia, a Síria, o Mediterrâneo e o Egito, no Vale do Jordão. É a cidade mais baixa do mundo, considerada a maior depressão do planeta. Fica a pouco mais de 250 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Estamos falando aqui, e ela fica distante de Jerusalém, cerca de 24 quilômetros. Então estamos falando aqui de Jericó. E Jericó é uma cidade que quem lê os textos evangélicos vai ver que muitas vezes ela aparece. Jericó, para quem não tem familiaridade com os textos, digamos, da Bíblia, que espírita também lê a Bíblia. A Bíblia, evidentemente, não é o nosso carro-chefe, mas é um livro com sua historicidade muito grande, né? E espírita não vai fazer nenhuma censura se tem interpretação errada, se o escritor acrescentou ou retirou, não. Mas
nos textos bíblicos, nós vamos ouvir falar muito em Jericó. Jericó foi a cidade quando Moisés, o profeta, legislador hebreu Moisés, sai do Egito por longos quase 40 anos, conduzindo o seu povo. Moisés morre antes de chegar à terra da promissão, ou à terra prometida. E quem sucede Moisés é o Josué. E Josué é quem entra em Jericó, na verdade, sitiando a cidade, provocando um verdadeiro fratricídio, um verdadeiro genocídio, palavra que está muito em voga hoje, não é? Então, matou muita gente. É aí onde ele chega na terra da promissão. E nós, espíritos, não vamos discutir que o objeto da palestra não é esse, se Deus ia permitir que por ordem dele um filho matasse tantos filhos outros, né? Nós espíritas temos uma visão um pouco diferente de um Deus que não manda matar, de um Deus que não castiga ninguém, de um Deus que dá oportunidade para você reparar os seus erros em tantas quantas forem necessárias as vidas sucessivas ou as reencarnações. Mas Deus também não passa a mão na cabeça de ninguém, aquecendo com os erros. Mas Ele sabe que nós, criaturas, somos seres ainda muito imperfeitos, verdadeiras crianças em termos de evolução moral ou espiritual. Uma coisa é certa, Ele não castiga e nem é conivente para com os erros dos seus filhos. Ele exige que as suas leis, que são imutáveis, essas sejam cumpridas. A lei de causa e efeito é uma delas. Daí que toda vez que a gente comete um erro contra um irmão nosso, vamos ter que pagar. Naquela passagem evangélica onde Jesus diz, se referindo à reconciliação entre os irmãos, reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto está com ele ainda a caminho, para que não seja entregue ao juiz e o juiz mande para a prisão e de lá não sairá até que pague o último ceitil. Gente, ali, se a gente prestar atenção, Jesus está falando da lei de causa e efeito e da reencarnação. O último ceitil que dali não sairá não é do inferno, ou do Hades, ou do Sheol, que tudo é a mesma coisa, é que dali que ele diz é daqui do nosso planeta. Não sairá como? Eu precisarei vir tantas vezes aqui nas reencarnações, indo e vindo, até que pague o último ceitil, ou seja, até que eu resgate a minha dívida, até que eu me reabilite de acordo com a lei de causa e efeito, que é uma lei de Deus. Aí fica mais fácil compreender, não é? Esse não sairá dali até que pague o último ceitil. Mas voltando a Jericó, então Jericó é uma cidade com essa importância toda que eu já falei, e Jericó também tem uma outra passagem muito bonita, que envolve até o Zaqueu. Na porta da coletoria de Jericó, ou da alfândega, que era uma repartição fazendária de coleta de tributos e taxas, os impostos, ficava esmolando um cego. Esse cego era Bartimeu. Algumas traduções dos evangelhos dizem o cego de Jericó, outras o cego Bartimeu. E esse cego, só um parênteses, ele não nasceu cego, não era cego de nascença, mas tornaram-no cego. Ele era filho de um general de nome Timeu, por isso que chamavam ele Bartimeu. Bar, a expressão bar, significa filho de. Bartimeu, filho de Timeu. Simão Barjonas, Simão, filho de Jonas. E o pai desse cego foi um general que servia ao exército de Israel, mas quando já estava aposentado, tornou-se um comerciante bem-sucedido, e quando Roma invade a Palestina, ele começou a se revoltar, que era um homem treinado para a guerra, um general, se rebelou, não aceitou a submissão aos dominadores e começou a tramar algumas revoltas.
Mas, infelizmente, o exército mais poderoso de Tibério César o alcançou e prendeu, julgou e executou. Mas era uma prática, eles poupavam as filhas mulheres e um ou dois filhos homens eles não matavam, mas deixavam-no inválido, ou cegavam, ou quebravam as pernas, para que ele não morresse, mas não pudesse se sustentar, ficasse inválido. Ou seja, ele tinha que esmolar, ficar como pedinte. Era como se fosse uma mensagem viva. Olha, não faça o que o pai dele fez, senão veja o que te acontece. Assim foi com Timeu. E Timeu ficava lá na coletoria esmolando. E o Zaqueu, como era o chefe da coletoria, o texto diz que ele era chefe dos publicanos, né? Zaqueu ajudava ele muito. E diz que um dia Zaqueu procurou e não o viu. Ele estava sempre ali, aquele ceguinho, ele dava uma ajudinha. Perguntou, cadê aquele cego? Ah, não sei. No outro dia, cadê? 3, 4, uma semana, alguém aí chegou para ele e falou, o senhor não soube não? Aquele profeta lá de Nazaré passou por aqui indo para Jerusalém e curou ele. Ele gritava, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. E até os seus acompanhantes, os discípulos lá, que chamavam, intervieram para que ele não atrapalhasse o mestre, mas o mestre mandou chamá-lo e curou. Disse, mas cadê ele? Ele seguiu o mestre. Então Bartimeu seguiu a Jesus também. Veja a importância de Jericó. Falei aqui da entrada de Josué, vindo do Egito, né, com o grupo de Moisés. Era um centro importante, geopolítico. Era uma cidade de muitos negócios. As pessoas iam para lá em busca de ganhar dinheiro, enriquecer. E como todo lugar que tem muito dinheiro, também tinham aquelas casas de mulheres, digamos, de vida equivocada, que iam ali também ganhar dinheiro com o corpo, satisfazendo os prazeres daqueles homens também equivocados. Não é? Então Jericó tem um simbolismo de coisas materiais, da materialidade. O oposto de Jerusalém. Jerusalém, 24 quilômetros distante, que fica no Monte Sião, e fica numa elevação de mais de 700 metros de altitude em relação ao nível do mar. Então Jerusalém tem um simbolismo emblemático. Significa as alturas, a elevação, pela própria situação geográfica. Ao passo que Jericó, a inferioridade, a matéria. Quem não conhece, um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado por salteadores que o deixaram quase morto. Olha, um homem descia de Jerusalém, todo aquele que desce da elevação para a inferioridade, a lógica diz que ele pode encontrar coisas não muito boas. Então, no simbolismo, quem desce de Jerusalém está descendo dos planos mais altos da espiritualidade para os planos inferiores. Foi o que ocorreu com o homem. E na história, que é a parábola do samaritano, na história, o homem bom daquela história foi justamente aquele que ninguém esperava que fosse, o samaritano, não é? Bom, falando agora, acabando de falar, aliás, sobre Jericó, para a gente contextualizar a cidade em que se passa o evento de que nós tomamos conhecimento pelo texto evangélico. Eu fico imaginando a emoção que esse publicano sentiu ao ver o Messias e o Messias mandar que ele desça aquela árvore e depressa. Zaqueu, antes desse encontro, ele já vinha alimentando em sua alma, em seu espírito, um sentimento de inquietude. Ele sabia que era um homem rico, era uma autoridade, mas era detestado por todos. Zaqueu, se cumprimentasse um dos seus compatriotas, eles viravam o rosto. Como tem uma expressão no próprio Evangelho segundo o Espiritismo que diz:
que eles cuspiam no chão e olhavam de lado, fazia raca. Era assim que acontecia com Zaqueu e com todos os publicanos. Porque eles exorbitavam no exercício do seu ofício de cobradores de impostos. Zaqueu era um dos que também assim procedeu, mas ele não era quanto mais nessa prática. Ele começou a cair em si. E ele já tinha projetos de deixar aquela vida, ir para uma cidade distante e ganhar a vida com o suor do corpo, não mais com aquela função. Ele era publicano. Essa palavra publicano, para também dar um conhecimento maior àqueles que ainda não sabem, como era que a pessoa adquiria essa função? Não tinha concurso público para publicano. Esse ofício, os judeus, que eram judeus que cobravam, eles adquiriam o direito dos romanos em asta pública para a cobrança dos impostos por até 5 anos. Se tiver algum advogado aqui, sabe o que é essa linguagem, né? Asta pública. É uma espécie de leilão. Então, eles mostravam lá o seu currículo e se apresentavam. Mas as autoridades romanas diziam, olha, você tem que recolher todo mês. Eles tinham um censo demográfico para saber quantas pessoas tinham. Dali eles faziam um cálculo. X% mais ou menos é o que tem que ter para o império. Aí você cobra aqui 50%, manda para o império. Os outros 50% é seu. Se cobrar 60% a mais, também é seu. E tem autoridade para isso. Por isso que eles eram detestados. Mas Zaqueu já vinha com esse propósito de mudar de vida. E soube de um certo galileu, que diziam que era um profeta, vindo lá das bandas de Nazaré, que era um vilarejo, uma aldeia sem muita expressão, onde era habitada por pessoas de costumes também não muito bons. Por isso que eles consideravam que nada que preste, nada de bom, poderia vir de Nazaré. E disseram que esse profeta vinha de Nazaré e que ele já tinha até ressuscitado um morto, referindo-se a Lázaro, irmã de Marta e Maria lá de Betânia, que Jesus era muito amigo. Diziam que ele curava cego de nascença. Diziam que ele curou um paralítico que botaram por cima do teto, porque não conseguia entrar na casa que tinha muita gente, mas ele curou e o homem saiu andando. Leprosos, curou 10 de uma vez. E só um voltou para agradecer. E ele pergunta, mas cadê os outros 9? Não foram 10? É, Senhor, foram comemorar, mas eu vim agradecer e seguir o Senhor. Porque é assim, muitas vezes a gente pede em ato contrito de fé o benefício da espiritualidade. E quando recebe, fica tão feliz que esquece até de agradecer. Jesus também chegou ao conhecimento de Zaqueu e certa vez ele transformou água em vinho nas bodas de casamento em Caná da Galileia. Outra vez no mar da Galileia, que também é o mesmo lago de Cafarnaum, ou o mar Tiberíades, é a mesma coisa. Estava numa pescaria e o mar, de repente, que lá, de vez em quando, dada a região que é muito montanhosa, de vez em quando entra corrente de asa e agitam as ondas, que é um lago de água doce, na verdade, chama o mar porque é muito grande. E se formou aquelas ondas tão grandes, aquela tempestade, e os discípulos com medo e ele dormindo lá no porão. E foram acordar esse homem e ele simplesmente levantou a mão e o vento e as águas pararam. Que homem é esse que até o vento e até o mar obedece a ele? E Zaqueu foi se encantando com as coisas que ouviam falar desse Galileu. Diziam que era filho de um carpinteiro, pobre, mas que era um homem de personalidade firme, manso no falar e firme no olhar e na personalidade, mas que amava a todos indistintamente, pobres, doentes, até os fariseus e os romanos ele amava, porque ele dizia que todos somos filhos do mesmo pai, filho de Abba. Abba em hebraico é pai. Então,
o Zaqueu vai se encantando com as coisas que ele ouve desse homem. E aí ele já tinha aquele propósito, já pensava em mudar de vida, disse consigo mesmo, fazendo o que a gente chama na língua portuguesa, uma linguagem bonita, um solilóquio, é falando consigo mesmo. Ele diz, no dia que esse homem passar por aqui, eu não perco a chance. Eu faço qualquer negócio. Dou até cambalhota, imagino, na linguagem nossa comum, mas eu tenho que ver esse homem. Eu só quero ver. Zaqueu não ia pedir nada a ele. Não ia pedir perdão pelas coisas erradas que ele cometeu. Ele só queria ver Jesus. Porque Jesus, ele tinha um poder tão grande, porque era o Espírito puro, aquele mais perfeito que já pisou nesse orbe, com bilhões e bilhões de anos já de pureza. Então, os fluidos que ele emanava era suficiente para curar a distância, para curar se ele tocasse, bastava ele ter a vontade, bastava alguém tocar nele. Bom, Zaqueu fica sabendo que esse homem estava prestes a passar por Jericó, indo para Jerusalém para as comemorações da Páscoa judaica. E Jesus, como judeu que era, cumpria os rituais do judaísmo. Ele não disse, eu não vim modificar a lei, mas sim dar-lhe cumprimento. Então o Zaqueu já fica ansioso. E de repente ele ouve um burburinho na cidade. E aí ele procura saber o que é. O povo tudo correndo, e aquela manifestação de ansiedade, de inquietude no povo. E o que é que está acontecendo? Ah, Senhor, é o profeta da Galileia, profeta de Nazaré, que está passando por aí. Dizem que ele vai para Jerusalém para a Páscoa. Zaqueu disse, it's now or never, agora ou nunca. Vou perder essa chance por nada. Largou tudo lá. Agora imagine, Zaqueu, como era um homem de posição elevada, eles eram identificados também em castas. Tem os publicanos, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os levitas, descendentes da tribo de Levi. E ele, quando sabe que Jesus já vai passando, que eles procuram saber, vê que aquele burburinho todo, a causa é o mestre nazareno que vai passando. Mas Zaqueu era baixinho, disse o texto, era um homem de pequena estatura. E além de tudo, gordinho. Dizem até que era feinho, aquele tipo que as mulheres nem olhavam para ele. Mas era rico. Aí já fica mais simpático, né? Então Zaqueu, imagine um homem com aquelas túnicas indo até o tornozelo, correndo, podia tropeçar na própria túnica e cair, mas ele segurou ali, deu um jeito, como mulher quando quer correr com vestido longo, sabe, né? Corre e não cai, né? Assim Zaqueu fez. Mas ele queria entrar ali no meio daquela turba para ver o mestre. Ele só queria ver. Nem tocar, de longe. Se ele visse ali, estava bom. Mas não podia. Porque ninguém ia deixar Zaqueu se aproximar. Primeiro, tinha muita gente. Ele, baixinho, não conseguia ver. E se ele ousasse pedir a alguém, olha, deixa eu entrar para ver o mestre, ia ser rechaçado. Ninguém ia dar colher de chá para ele. O povo odiava ele. Ele, como a todos os publicanos. Então Zaqueu, num átimo de reflexo, disse, olhou assim na alameda, viu uma figueira enorme, está escrito um sicômoro. Disse, vou subir ali. E empreendendo um esforço físico enorme, imagino, subiu na figueira e ficou lá no galho, olhando. E ele dizia consigo mesmo, aqui eu só preciso ver este homem, e minha vida toda mudará. Teve uma mulher que também Jesus não tinha visto. A multidão comprimia a mulher e ela queria apenas tocar na fímbria da sua túnica. Isso faz parte do barulhinho. Então a mulher queria tocar apenas na pontinha da sua túnica, porque ela disse que se ela tocasse ficaria boa. A fé era muito grande dessa mulher. E essa mulher sangrava de uma hemorragia há 12 anos. E quando ela toca, Jesus disse, espera aí, alguém me tocou. E os seus discípulos mais próximos, Senhor, como é que vamos saber quem foi que tocou o Senhor? Tanta gente lhe comprimindo. Ele, não, mas alguém em especial
me tocou, porque de mim saíram virtudes. Traduzindo numa linguagem espírita, dele que emanava fluidos curadores, capazes de qualquer coisa resolver. Então, ali, talvez até ectoplasma saiu dele por atração daquela mulher devido à sua fé inabalável. E quando ela toca na túnica dele, ele sente que a transferência de ectoplasma, de fluidos, foram muito grandes. E a mulher ficou boa na hora. Tamanha a fé daquela mulher. Aquela mulher, para quem gosta de curiosidades, também seguiu Jesus até o último dia. E é aquela que quando Jesus já vai próximo ao Gólgota, no seu martírio, ela passa um pano, um manto no rosto dele. Foi conhecido como o Santo Sudário. Daquela mulher. Zaqueu, com a sua disposição de ver Jesus, quando já se encontra no sicômoro, num galho da figueira, vem a multidão se aproximando, porque era por ali que iam passar, que era a saída para Jerusalém. Só que Jesus vai, Zaqueu, será que ele não vai me ver? Mas eu só quero vê-lo. E Jesus parece que de propósito, quando chega na altura do sicômoro, olha para cima, Zaqueu, desce daí, homem, depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Eu faço um parêntese. Ele usa de uma expressão que na nossa língua a gente, na classificação das palavras, na aula de português, né? Mas chama-se advérbio. Esse depressa é um advérbio de modo. Como Zaqueu tinha que descer rápido, depressa, o mais rápido possível. Veja, Zaqueu, para ver Jesus, tomou a atitude de se elevar. Olha o simbolismo. Ele sobe numa árvore, então ele procurou sair do chão e subir na árvore. Isso tem um simbolismo muito grande. Para ver Jesus, a gente tem que se elevar. Tem que sair da nossa inferioridade material. E Zaqueu se elevou. Uma vez que se elevou, aí Jesus agora desce. Zaqueu, daí, já te vi. Zaqueu vai para casa. Os que estavam com Jesus, também disse no texto, já começaram a pensar, também soliloquiando. Jesus, como médio perfeito, captou as ondas de vibração negativa daquelas pessoas que pensavam, mas ele não é o Messias? Como vai se hospedar numa casa de homem de má vida? Que era assim que chamavam os publicanos. Jesus, captando aquilo, Zaqueu diz, Senhor, já na casa dele, eu ando muito contrariado. E contou a história dele. Sei que cometi muitos erros, mas há tempos que já venho pensando em mudar de vida. Estou muito feliz com a sua presença na minha casa, que não era nada humilde, era uma mansão. Mas eu quero confessar uma coisa para o Senhor. Prometer, aliás. Tudo que eu tenho, Senhor, eu vou vender. A metade vou dar aos pobres. E da outra metade, a todos aqueles a quem eu defraudei, a quem eu extorqui, a quem eu abusei no exercício da minha atividade de cobrador de impostos, eu vou devolver quadruplicadamente. Ou seja, vou restituir em 4 vezes mais. A quem eu dei um tapa aí de R$100, vou pagar 400. Se foi 1.000 aquele outro, vou dar 4.000 denários, que era a moeda da época. Jesus, vendo aquilo, penetrou no imo do seu espírito, da sua alma, e percebeu um fundo de verdade naquelas palavras. Porque diante do mestre, qualquer um promete tudo, né? Eu quero ficar bem na fita, afinal estou diante do Messias. Mas Jesus percebeu que ali eram verdades que estavam sendo verbalizadas. Aí Jesus diz, hoje a salvação entrou nesta casa. Porque este homem também é filho de Abraão. E o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perecido. Também tem outra explicação assim emblemática nessa expressão. Jesus diz, hoje a salvação entrou nesta casa.
podemos entender de duas maneiras. Primeiro, porque Zaqueu, de fato, estava falando a verdade quando disse que se arrependeu e que iria restituir 4 vezes mais e que a outra metade iria dar aos pobres. Mas Jesus percebeu também que, além dele prometer tudo aquilo, Jesus tinha certeza que ele iria fazer. Essa é uma maneira da gente interpretar que a salvação entrou ali. Se arrependeu, confessou a Jesus os seus erros e prometeu se reabilitar. Mas a outra maneira, Jesus estava naquela casa, diante dele, tete a tete. O nome de Jesus, em aramaico, é Yeshua. E a palavra Yeshua significa a salvação, ou o Salvador. Então, Zaqueu estava diante da salvação em pessoa, encarnada ali, diante dele, o Salvador. Por isso que ele diz, a salvação, que sou eu, também está nessa casa hoje. Entrei aqui na casa. Então, foi duplamente salvo Zaqueu. Primeiro que se arrependeu, confessou, e depois que a própria salvação encarnada no Cristo ungido de Deus, Yeshua, estava ali diante dele. Mas aí, se os senhores perguntarem a qualquer evangélico, que são estudiosos do texto bíblico, qualquer pastor, eu tenho um cunhado que é pastor, ou qualquer padre, estudioso, teólogo da Igreja Católica, se existe algum outro local na Bíblia, nos textos bíblicos, que fale se Zaqueu de fato fez aquilo que prometeu fazer, que ele prometeu a Jesus. Não tem. Diz, e ele prometeu, e Jesus depois no final disse, e a salvação entrou nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Mas e aí? Interrogação. E ele fez? Não sei. Se perguntar a um pastor, ele vai dizer, com todo respeito, eu tenho um profundo respeito pelos evangélicos e pelos católicos, eu fui católico há muito tempo, por isso que eu tenho uma familiaridade com a Bíblia, porque eu lia, não tinha só a Bíblia para tirar foto assim naquele, toda estante tem uma Bíblia aberta, tem que passar o espanador, senão a estraça come. Eu li a minha. E continuo lendo para os estudos espíritas. Aí nós vamos obter essas informações do mundo espiritual. Eu vou dar aqui o nome de 3 livros que vocês podem encontrar verdadeiras pérolas. 1. Ressurreição e Vida. Ressurreição e Vida, da nossa querida Ivone do Amaral Peixoto, saudosa memória já no mundo espiritual há algumas décadas, pelo espírito do escritor russo Leon Tolstói, Ressurreição e Vida. No primeiro capítulo, ela conta a história de Zaqueu todo, e é lindo. O outro, Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, psicografia de ninguém menos que Chico Xavier. E o outro, Primícias do Reino, do espírito Amélia Rodrigues, uma psicografia de ninguém menos também que nosso médio baiano, Divaldo Franco. Nesses 3 livros vocês vão encontrar a história desse homem. Boa Nova é o capítulo 23, com o título O Servo Bom. Então, eu vou me ater aqui agora, já está chegando para o final, o tempo corre, né? Mas eu vou falar um pouquinho do livro de Ivone, do Leon Tolstói. O Leon Tolstói é uma espécie de Humberto de Campos russo. Humberto de Campos era um maranhense e ele russo. Ele também era um grande escritor, tal como Humberto de Campos, e ele faz contos, ele entrevista os personagens que andaram com Jesus, a exemplo de Judas de Iscariotes, Míria de Migdala, conhecida como Madalena, a pecadora arrependida, Maria, a mãe de Jesus, que também se chamava Miriam, o próprio Judas, o outro, o próprio Lucas. Então ele conta sobre várias personagens importantes do cristianismo, conhecidas.
E ele diz, o Leão Tolstói, que já é no mundo espiritual. No mundo espiritual nós temos a facilidade de andar daqui para a Rússia, um piscar de olhos, já estaremos lá, não precisa passaporte. E ele diz que estava como que volitando nas pairagens russas da Yasnaya Poliana, que era a região onde ele viveu, na Rússia. Ele era encantado pelo seu país. Mas, de repente, veio os pensamentos, a memória da Palestina, porque se avizinhava as comemorações terrenas da Páscoa. Naquela Páscoa em que Jesus foi imolado. E ele disse que de repente se viu num lugar como que fosse já a região da Palestina dos tempos de Jesus. E viu num local como se fosse uma praça. E tinha um homem bem vestido, com a túnica que lembrava os nobres judeus, das castas mais nobres do judaísmo, e que via que ele estava rodeado de pessoas como que fosse discípulos, sentados no chão, a moda do Oriente daquela época. E que esse homem estava como que alguém proferindo uma palestra, como se fosse um mestre e ali fossem os seus discípulos. Eu estou dizendo com minhas palavras, mas o contexto é esse, do livro. Primeiro capítulo de Ressurreição e Vida. Aí ele diz que se aproximou. O vulto foi ficando mais focado, ele foi identificando, mas não conhecia a pessoa. E aí não quis entrar no meio ali das pessoas, porque ele tinha medo de ser convidado a se retirar, porque não foi convidado. E aí ficou ali, mas ele viu que foi bem recebido, educadamente ficou em volta ali, ouvindo. E de repente ele disse que um dos, como que discípulos ou alunos, se dirigiu àquele que falava, com a seguinte expressão: Mestre Zaqueu, nós todos aqui estamos nos preparando para o ingresso na carne, para a nova romagem terrena. Ou seja, ele estava em preparativos para a reencarnação. Aí ele disse: conta para nós alguma coisa daquilo que o senhor ouviu do Mestre Jesus, que o senhor recebeu ele em sua casa. O escritor disse que o senhor recebeu ele em sua casa. Conta das histórias que o senhor ouviu dele, para que nós possamos assim nos prepararmos. E quando adentrar a carne, não ceder às tentações das nossas reminiscências do passado. E assim poder evoluir nessa nova prova, na nova existência. Aí Tolstói diz que olhou assim, quando ouviu Mestre Zaqueu, ele disse: opa, Zaqueu? Teria sido aquele que subiu no sicômoro para ver o Messias, para ver Jesus? Aquele mesmo que recebeu ele em sua casa e que foi anfitrião daquele mestre? Que prometeu dar a metade dos seus bens aos pobres e da outra metade pagar 4 vezes a quem lhe houvesse defraudado? E ficou naquela curiosidade. De repente ele disse que, terminada a palestra, os discípulos ou os alunos foram se retirando e ele se viu sozinho, os dois, ele e o mestre Zaqueu. E ele aí toma a audácia de perguntar ao mestre Zaqueu se ele de fato fez aquilo que prometeu a Jesus, porque o evangelista foi sucinto no texto, não alongou, não pormenorizou, não disse se ele fez ou não, e ele tinha essa curiosidade. E Zaqueu disse para ele que não só fez tudo aquilo, como andou peregrinando, seguindo o Mestre Jesus a partir daquele dia até o último dia de sua vida. Seguiu Jesus no martírio e ele diz: andei em Betânia, na casa das irmãs, Marta e Maria, irmã do Lázaro, que Jesus havia ressuscitado. Ouvi dela tantas coisas lindas. Estive à margem do lago de Cafarnaum, em busca dos pescadores que foram seus discípulos, procurando os irmãos Boanerges, que eram os filhos de Zebedeu, João e Tiago. Boanerges significa filho do trovão. E ele se encantou. Estive também procurando o pescador, o velho Cefas, que assim Jesus o chamava, Simão Pedro, o filho de Jonas.
Mas ninguém me dava atenção porque eu também não me aproximava muito, com vergonha do meu passado de publicano. Mas eles não iriam me rechaçar. Eu é que me fiquei com reservas. Mas soube de um do grupo de Jesus que até era colega de profissão, um tal de Levi, que depois chamou-se Mateus, que era também publicano da coletoria de Cafarnaum, e que também Jesus aceitou. Certamente eu seria aceito. Mas foi com o convertido de Damasco, onde eu busquei o abrigo, aquele que em hebraico chama-se Saul, que era Saulo no grego, que depois veio a chamar-se Paulo, Paulo de Tarso, o apóstolo das gentes, o apóstolo dos gentios. Foi com Paulo onde ele pôde receber todo o afeto, todo o carinho, todas as informações, porque Paulo era um homem de muita cultura. Paulo deu tarefas a ele. No final de sua vida, já velho, a pedido de Pedro, ele vai ser chefe de uma sinagoga na cidade de Cesareia. E o escritor, apologista e teólogo Clemente de Alexandria, que viveu no século II, diz num livro seu que Zaqueu, dada a sua transformação depois do encontro de Jesus, Zaqueu passou a chamar-se Matias, porque era comum quando você se convertia numa religião e, sobretudo, ao cristianismo, você mudava de nome. Era um simbolismo dizendo, olha, eu sou Beto. Então Beto é um homem velho. Eu agora serei Carlos Alberto, o homem novo, depois que eu encontrei Jesus. Porque é impossível alguém encontrar-se com Jesus e não se modificar, não sofrer uma verdadeira metamorfose. Pode ser até para pior. Pô, Beto, como assim? Se você encontra aquele homem e não segue os seus ensinamentos e vai para Gandaia, mudou para pior. Teve um paralítico que Jesus curou, não, se não me falha a memória, foi o do tanque de Betesda, que depois saiu comemorando. Depois os discípulos flagraram Jesus meio que triste, com certa melancolia. Senhor, hoje foi um dia tão produtivo. O Senhor curou um cego, curou um paralítico, aquele leproso o Senhor limpou, aquela mulher com sangue, aquela criança endemoniada, era um obsidiado. Jesus fez uma desobsessão. E o Senhor, foi um dia hoje maravilhoso. E por que o Senhor está assim, com um semblante tão para baixo? Aquele paralítico eu curei. Infelizmente, Jesus, com a sua clarividência, que ele era um médium perfeito, com todas as faculdades medianímicas, Jesus sabia onde ele estava. Numa casa onde não era muito recomendável. Comemorando há muito tempo, né? Na paralisia, se viu livre. Diferente do leproso que estava com os 10, que voltou para Jesus, ele não seguiu. Diferente do Bartimeu, da porta da coletoria de Jericó, que seguiu Jesus, ele não. Então, meus irmãos, chegando ao final, o que é que essa lição, essa história toda, isso não é uma parábola, tá? Tem muitas parábolas do Jesus, lindas, mas isso aí foi um fato que, segundo o relato bíblico do evangelista, de fato ocorreu. Então, o que podemos extrair dessa passagem, desse evento tão importante, é que todos nós aqui, eu, você, todos, podemos ter um encontro com Jesus. Podemos ser um anfitrião de Jesus. Mas não precisamos mais subir num sicômoro. Precisamos é descer do pedestal que muitas vezes nós nos colocamos. Ah, eu sou um chefe da empresa tal, bem assalariado, e piso nos meus subalternos. Eu preciso descer desse pedestal. Porque aí eu estou no chão, em condições de ver Jesus. Se eu estiver muito alto, Jesus é humilde.
temos que fazer como Zaqueu. Mas, como eu disse, não precisamos mais subir na árvore, precisamos descer do pedestal. E Jesus, também não precisamos esperar pela sua volta fisicamente, como muitos irmãos aí ficam esperando. Porque Jesus disse, todas as vezes que estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. E ele disse um detalhe, aí no meio. Então Jesus está aqui no meio. Por isso temos que, quando falamos de Jesus, ou sobre Jesus, temos todo o respeito, toda a reverência. Não precisa ficar de joelhos. Jesus não quer sacrifício, quer respeito, amor. Então, como aqui, ele está aqui, nós podemos pegar essa oportunidade, levá-lo conosco para a nossa casa e nos transformar em anfitriões desse mestre. Não precisa oferecer o banquete da sua casa que Zaqueu ofereceu, um banquete fausto para o mestre Jesus. Não. Ofereça a ele o que tem de melhor em você. E ele disse, o que quer de você? Todas as vezes que fizer isto por um desses pequeninos, é a mim que está fazendo. Agora o período natalino. Quem puder, compre um bocado de panetone, sai distribuindo nos semáforos. Ah, mas eu só posso comprar um, dê um. Não posso dar nada, dê uma conversa, o ouvido, o ombro, a atenção. E fazendo assim, você está sendo anfitrião. Está tendo Jesus como hóspede na sua casa espiritual. E procure abrigá-lo para sempre. Porque, irmãos, não tenham dúvida, a sua vida melhora da água para o vinho, como ele fez nas bodas de Caná. Eu peço a vocês desculpas pelo avanço da hora e agradeço, é a terceira vez que eu venho nessa casa, agradeço a paciência de todos e que Jesus abençoe a todos vocês. Ah, esqueci de dizer, Zaqueu teve várias encarnações depois daquela como publicano. Uma foi no livro Ave Cristo, que a nossa irmã falou na prece. Depois teve outras. Agora, a mais recente de Zaqueu foi aqui no Brasil. Lá no estado do Ceará, no interiorzinho, como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ali era o Zaqueu voltando na carne para transmitir aquela mensagem de humildade, o doutor dos pobres, que era Zaqueu. Lá quando publicando. Porque Zaqueu já era um homem bom naquela época. Mas agora ele vem depois de várias romagens terrenas, já reabilitado, seu espírito que foi quando encarnou aqui. Muita paz para todos, um beijo no coração de todos. Até a próxima.